Graça e paz da parte do Senhor Jesus, irmãos. Bom estarmos de novo louvando a Deus, cantando, orando, lendo a palavra dele e em comunhão com o Senhor. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Eclesiastes capítulo 3, vamos ver os 15 primeiros versos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvamos ao teu nome por tua palavra que nos mostra o Senhor no controle de todas as coisas, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, e a necessidade de temermos ao Senhor e descansarmos em Ti, confiadamente, em adoração, submissos à Tua vontade, sabendo que Tu és Deus, e que o Senhor conduz todas as coisas para o nosso próprio bem, e um fim em que veremos o governo perfeito do nosso Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor pelo teu povo reunido, porque remidos em Cristo temos a liberdade de estar diante do Senhor, de viver diante de Ti, e podemos em Cristo nos regozijar em contentamento, mesmo no mundo quebrado, experimentando a Tua providência, a Tua bondade, a Tua graça, descansando na Tua poderosa e soberana mão providente. Seja o Teu nome louvado, Senhor, na Tua palavra que foi lida, aplicando-a ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Debaixo do sol, nós já sabemos, é onde vivemos. Aqui a vida é passageira, aqui há uma sensação de inadequação por causa da queda. Aqui o trabalho não traz o proveito que desejamos que ele trouxesse. Tudo se repete, tudo é vão. O trabalho e a vida em si acabam sendo penosos. Aqui nós sofremos, aqui nós adoecemos, aqui nós envelhecemos e aqui nós morremos. E o Senhor continua no controle de todas as coisas. Debaixo do sol, nós também vimos, apesar de tudo isso, é o lugar onde o povo de Deus é forjado. É o lugar onde Deus transforma um povo escravo em um povo de adoradores libertos para serem sacerdotes de um Deus verdadeiro, num culto que mostra a redenção e o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Um povo que é forjado ao pé de um monte, um povo que é forjado ao pé de uma revelação que é dada, um povo que é forjado para seguir a ordem de Deus e para depender completamente dele. Debaixo do sol,
esse povo eleito de Deus vive nessa total dependência, aprende que apenas em Cristo há verdadeiro sentido para a vida e só nele pode haver contentamento. Mas tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, é na realidade um grande desafio. E por isso ainda é um aprendizado. E como Israel teve que aprender a caminhar no deserto embaixo do sol, nós ainda estamos aprendendo a andar no deserto embaixo do sol. Assim como Israel foi forjado como uma nação de sacerdotes e adoradores, tendo sido libertos da escravidão do Egito e levados ao pé do Monte Sinai, onde Deus lhes falou o coração, nós fomos libertos no Monte Calvário da libertação do pecado, onde o Senhor nos falou o coração. E aquelas leis do Monte Sinai e todo o Evangelho de Deus nos foi forjado no coração, mas também estamos aprendendo a depender de Deus. É difícil vivermos nesse mundo e vivemos completamente na dependência do Senhor, confiando completamente nele, tendo completo contentamento nele, quando todas as coisas nos dizem o contrário. E quando muitas vezes até o povo de Deus é influenciado pelos prazeres da vida, é influenciado pelas ideias do mundo, é influenciado pela vã filosofia. E até quando o espírito do século penetra as famílias, a mente e a vida dos crentes, e sem querer, sem nos apercebermos disso, de repente nós estamos nos parecendo mais com os moabitas, com os filisteus, com os ferezeus, com os girgazeus, nos parecendo mais com os egípcios do que propriamente com aquele povo que foi forjado no Monte Sinai ou com aquele povo que foi vocacionado no Monte do Calvário. Não é estranho, não é incomum nós de repente nos olharmos no espelho e vermos que não há tanta diferença naquilo que vivemos, pensamos, na forma como agimos, como comemos, nos vestimos, nas conversas que temos, nos planos que fazemos, naquilo que buscamos ter contentamento, daquilo que as pessoas ao nosso redor também estão buscando, naquilo que elas estão fundamentando a sua vida, da maneira que elas estão vivendo, do porquê elas estão se levantando de manhã, para que elas estão vivendo. De repente, nós nos levantamos de manhã com os mesmos propósitos dele e nem percebemos. Estamos dirigindo os nossos veículos para os mesmos lugares, com o mesmo pensamento, com o coração sendo dirigido no mesmo propósito e nem percebemos isso. O sol vai secando o nosso coração, vai, fazendo com que as nossas ideias sejam tornadas iguais a dos homens comuns e naturais desse mundo, e nós precisamos estar atentos disso. Por isso Salomão escreve Eclesiastes, e ele diz: olha, tudo é vaidade, presta atenção, vê aonde você está colocando o seu coração. Enquanto o primeiro refrão, ele nos fala que a vida se passa debaixo do sol, no segundo refrão, Salomão vai nos dizer que nós devemos desfrutar, veja, e aqui segure um pouco, pode parecer algo estranho, mas Salomão vai nos dizer que nós podemos e devemos desfrutar da vaidade da vida, contemplando os feitos do Senhor debaixo do sol. A tese de Salomão no livro de Eclesiastes, daí ele se diferencia de todos os escritores sapienciais do período da antiguidade até a Roma antiga, que, como disse de manhã, concluem a literatura de sabedoria com profunda tristeza, com profundo desânimo e com, desacreditados da vida, muitas vezes até tirando a própria vida, como Sêneca. Citei esse filósofo romano, Epicureu. Salomão ele conclui dizendo que o povo de Deus, aqueles que foram remidos, aqueles que foram eleitos no Senhor, eles podem observar a vida, perceber o que existe debaixo do sol. E esses são os únicos que podem viver embaixo do sol e desfrutar verdadeiramente das coisas passageiras da vida, com toda a sua condição e ter todo o contentamento que se pode tirar dessa vida passageira. Ou seja, se tem algumas coisas passageiras, o casamento é passageiro, viu, João e Júlia? Pode parecer eterno agora, mas ele vai um dia passar. Porque ele é temporário. Os filhos são passageiros, o trabalho é passageiro,
A importância que nós temos nesse mundo é passageira. As amizades são passageiras. A saúde é passageira. Todas essas coisas são passageiras. Os aniversários são passageiros. A alegria de uma formatura é passageira. Todas essas coisas são passageiras. As dores também são passageiras. E Salomão vai dizer que essas coisas passageiras, elas podem ser desfrutadas pelo povo de Deus na sua máxima capacidade, quando esse povo compreende algumas coisas. É diferente do que muitos pensam. Ser cristãos não é vivermos carrancudos. Sermos cristãos não é vivermos de face franzida, acabrunhados, entristecidos, aborrecidos, andarmos chateados na vida porque esse mundo é muito ruim, não termos a capacidade de nos alegrar nas coisas da vida. O que Salomão está dizendo é: alegre-se com a vida que Deus lhe deu. Tenha a capacidade de olhar para as pequenas coisas e para os pequenos e mínimos detalhes da vida, para o ciclo da vida, e perceba a soberania e o poder de Deus e se alegre nele, e tenha contentamento nele. Havia um pastor no finalzinho do século XIX que ele era um grande atleta, assim como a maioria de nós pastores, né, pastor Hélio? Era um grande atleta. Ele saía todas as manhãs e ele corria 12, 15 quilômetros e voltava. E ele era muito criticado por alguns outros pastores, porque tinha esse camarada, ao invés de estar lendo a Bíblia, ele está perdendo tempo fazendo longas corridas de 12, 15 quilômetros. E ele sempre dizia assim: eu vou ali dar uma volta e ver as obras do meu pai. Ele ia correr, e o tempo que ele corria era o tempo em que ele via as obras das mãos de Deus e ele glorificava ao Senhor. Jonathan Edwards tinha essa capacidade também. Ele subia no cavalo, ele fazia longas cavalgadas e ele contemplava, e nesse momento das cavalgadas eram os momentos em que ele orava a Deus, e eram momentos em que ele tinha ideias para os seus sermões, em que ele se lembrava de textos, e as caminhadas ou as cavalgadas não eram tão longas assim, porque ele parava nessas cavalgadas constantemente, porque ele tinha que tirar um pedacinho de carvão dentro do sobretudo dele, e ele tinha um papelzinho e ele anotava ali a ideia dele, e ele pegava um alfinete naquele papel e ele prendia por dentro naquele sobretudo dele. Quando ele chegava em casa, a esposa já sabia, tirava com todo cuidado o sobretudo, porque ele estava cheio de papel preso com alfinetes por dentro. Ele ia contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, a tarde, os tempos, a primavera, o verão, o inverno, o outono, e dizer: Deus, Tu és perfeito em todas as Tuas obras. E pensar assim, imagine, você já se parou pensando desse jeito? Todas as vezes que eu venho ao Rio de Janeiro, eu fico sempre maravilhado, e eu sempre digo uma frase: o Rio de Janeiro continua lindo. É quase um versículo bíblico isso. O Rio de Janeiro continua lindo. Eu sempre fico sem fôlego quando chego no Rio de Janeiro. Eu sempre acho o Rio de Janeiro, não é, querido? Eu sempre digo isso, eu acho o Rio de Janeiro lindo. Eu acho que talvez não exista uma cidade mais linda do que o Rio de Janeiro. Recife é muito bonito, mas não chega aos pés do Rio de Janeiro. Espero que ninguém de Recife me veja pregar. O Rio realmente é lindo. Mas você já se parou olhando para a beleza do Rio de Janeiro, dizendo: Senhor, Tu és perfeito? E parou olhando para a beleza do Rio de Janeiro, dizendo assim: louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua perfeição nas obras das Tuas mãos? E já parou para pensar assim: Senhor, se o Rio de Janeiro continua lindo nesse mundo quebrado, como será o Rio de Janeiro quando ele for restaurado em Cristo? Já parou para pensar nessas coisas? E isso traz alegria ao coração. John Piper, ele trabalha muito essa ideia, não é, do contentamento no Senhor. E ele diz assim: quanto mais contentes em Deus, quanto mais contentes em Cristo nós estivermos, mais Ele será glorificado em nossa vida. Nós cristãos não somos um povo feito para viver acabrunhado, entristecido, de cara amarrada, sisudos. Nós somos um povo para andar com um sorriso estampado no rosto, porque éramos escravos e Cristo nos libertou. Quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, quando eles chegaram do outro lado, vocês lembram o que aconteceu? Miriam não se aguentou
saiu à frente louvando. Moisés também escreveu um salmo falando do poder de Deus na libertação daquele povo que era escravo. Nós não podemos nos conter, nós precisamos viver numa vida de adoração e de louvor ao Senhor. E é sobre isso que Salomão fala. Viva nesse mundo quebrado com a capacidade de ver o poder de Deus. Viva nesse mundo quebrado olhando a soberania de Deus. Pare de olhar para esse mundo e se lamentar das coisas e reclamar do mundo e achar que tudo está ruim. Olhe para além daquilo que está diante dos seus olhos e veja Deus assentado no trono. Veja a sua soberania e tenha a capacidade de se alegrar nele. Tenha a capacidade de se alegrar nas suas obras e viva aquilo que ele está lhe dando agora. Se alegre no pão com manteiga. Se alegre no café com sal. Se alegre no café com açúcar. Se alegre na feijoada que come com os irmãos. Se alegre por estar reunido com os irmãos na igreja. Se alegre. Louve ao Senhor pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas que Deus lhe concede. No texto que lemos, em Eclesiastes 3, do verso 1 ao 15, Salomão vai apontar a soberania de Deus. Ele aqui está entrando no segundo trecho do livro. E nesse segundo trecho ele vai se deter, depois de ter falado da eterna mesmice das coisas nesse mundo, de falar de um ciclo que se repete, de falar que tudo é passageiro. Ele finalmente chega na segunda parte do livro e ele vai dizer, ok, as coisas são passageiras, as coisas se repetem, parece que não tem sentido, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está sentado. Deus está sentado no trono. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele passa a afirmar que o Senhor Deus dispõe todas as coisas conforme o seu sábio e soberano conselho. Irmãos, ou nós cremos nisso ou nós não cremos nisso. Ou nós cremos na soberania de Deus ou nós não cremos na soberania de Deus. Não há um meio termo. Não há uma maneira de dizermos, não, eu creio num Deus que é soberano, mas vivermos reclamando daquilo que Deus faz na sua soberania. Se nós cremos na soberania de Deus e cremos ao mesmo tempo na sua bondade, na sua misericórdia, na sua perfeição, na sua santidade, nós simplesmente descansamos na soberania de Deus. A soberania de Deus é um antídoto para as nossas ansiedades. A soberania de Deus é um antídoto para os nossos medos. A soberania de Deus é um antídoto para a nossa insônia. A soberania de Deus é um antídoto para as crises vividas nesse mundo do pecado. Porque o que o pecado traz é um aparente desgoverno. E o que a revelação de Deus diz é só um aparente desgoverno. Porque o Senhor está no governo. O livro de Apocalipse é escrito mostrando isso. Para uma igreja que vivia num tempo em que o sol estava muito quente. Ela vivia embaixo do sol. As coisas estavam muito difíceis. As 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse mostram isso. Uma igreja sendo perseguida, uma igreja onde havia sinagoga de Satanás, uma igreja onde havia heresias penetrando, uma igreja onde os homens se levantavam e levavam os servos do Senhor à morte, uma igreja que ora permanecia fiel, uma igreja que ora se abria para o mundo, uma igreja que cambaleava e o medo se estabelecia no coração dos servos de Deus. E o Senhor, por sua graça e misericórdia, escreve uma carta de amor àquelas 7 igrejas, que é o livro de Apocalipse. E ele revela a João, que é um mero amanuense, um mero copista do que o Senhor está ditando para que ele escrevesse. Olha, o que vês e o que você ouvir, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Galácia. Ele endereça as cartas, não é João que endereça, é o Senhor Jesus que endereça. E o que o livro de Apocalipse revela é uma coisa. Olha, Roma pode ser dura como for, César pode ser mau como for, César pode se julgar Deus. Aquela já era pelo menos a segunda perseguição que a igreja experimentava sobre o governo romano, né? E era uma perseguição muito forte, muito pesada. A primeira foi a de Nero, agora era a perseguição depois de Vespasiano, era uma perseguição muito, muito intensa. E ele dizia, olha, apesar de Nero se julgar Deus e ser o grande governante do mundo, o Império Romano estava indo desde o oeste da Ásia até a Grã-Bretanha, a maior parte do mundo conhecido estava na mão dos romanos, e ele estava dizendo assim, olha, apesar de parecer que eles mandam em tudo, eles não mandam não.
veja o que está acontecendo na sala do trono. Deus está sentado, os anjos estão louvando a Ele, os 24 anciãos, ou seja, a igreja do Antigo e do Novo Testamento está ao redor do Senhor, adorando também. Todos os anjos estão adorando, e todos os seres vivos e criados estão prostrados diante do Senhor adorando. E tem mais, Ele está dominando todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele nem se levanta do trono, Ele simplesmente dá ordens. E os anjos tocam trombetas, e os anjos fazem o que Deus quer, e a terra responde aquilo que Deus está determinando nos céus. Então Ele está dizendo para aquele povo: se contentem no Senhor, esperem no Senhor, confiem no Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Salomão, ele vai passar a dizer a mesma coisa no capítulo 3, e ele começa dizendo exatamente isso no verso 1, e é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês. Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo é pré-determinado por Deus. Diferentemente do que muitos pensam, não é uma mera presciência de Deus. Não é que Deus tenha uma bola de cristal nos céus em que Ele veja o futuro. Isso vai acontecer no futuro, então. Não é isso. Não é que Deus vê o futuro e Ele dirige a história porque Ele conhece o futuro. Não. Deus não conhece o futuro, Deus determina o futuro. Ele estabelece como as coisas serão. E Ele tem o domínio e a soberania sobre os justos e sobre os injustos. Pode parecer estranho e talvez nós não entendamos, mas Deus tem soberania até sobre os pecados dos homens, sobre o mal que se estabelece sobre o mundo, sobre as intempéries que ocorrem na terra, e nós chamamos essas intempéries de juízos temporários, né? Por exemplo, estamos vivendo uma crise, pelo menos dizem, né? De saúde. Se ela foi fabricada ou não foi, é outra questão. Um ponto é certo diante da palavra de Deus: uma crise como essa se chama juízo temporário. Deus está julgando a terra, mas Deus julga a terra numa gripe, Deus julga a terra numa guerra, Deus julga a terra numa seca, Deus julga a terra no tsunami, Deus julga a terra num terremoto. Por quê? A terra geme, a terra sofre, a terra foi quebrada por causa do pecado do homem e aguarda ansiosamente a restauração em Cristo. Não só nós aguardamos, a criação inteira aguarda. Deus tem todas as coisas pré-determinadas, todas bem estabelecidas. Veja o que o verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, devido à nossa natural limitação, nós não conseguimos enxergar muita coisa, nós não conseguimos ver além do que muitas vezes esses olhos podem enxergar. Nós não vemos além do que os nossos sentidos naturais nos dizem. Os homens naturais também enxergam assim, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos da revelação de Deus. Este mundo, depois de Gênesis 3, voltamos para lá, para a queda. Este mundo é um mundo que está em trevas. E nós só conseguimos enxergar a verdade no mundo de trevas se nós tivermos a luz. Você já experimentou estar em casa e de repente dar aquele apagão, faltar luz? Mas não tem apagar geral. Se você tem aquela luz de emergência, é uma beleza, né? Senão você vai procurar vela. E daqui que acha a vela, ninguém sabe onde a vela está nessa hora. Ninguém nunca sabe. Fósforo, ninguém nunca sabe. Ninguém aqui fuma, então ficou por aí. E aí, vai para o celular, mas se o celular estiver descarregado, lá em casa sempre está. Se estiver descarregado, já era. A gente precisa sempre de uma luz no meio das trevas. O salmista Davi vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, para que nós não tropecemos. Ela é luz para o nosso caminhar. No mundo de trevas, nós precisamos da revelação.
E ela é chamada de revelação porque o que é que ela faz? Ela traz aos nossos olhos aquilo que estava oculto. Por isso que é a revelação de Deus. Deus se revela, porque se Ele não se revelasse, nós nunca o conheceríamos. Mas Ele não apenas se revela. Na sua revelação, Deus revela tudo. Deus revela o que é o mundo. Deus revela quem nós somos. Deus revela o que estamos fazendo aqui. Deus revela para onde o mundo está caminhando. Deus revela por que o mundo está como está. Deus revela como nós devemos nos portar. Deus revela todas as coisas. Nós precisamos desta revelação para vivermos aqui. E a revelação de Deus nos mostra para além daquilo que os nossos olhos podem enxergar nas trevas. Ou seja, nada. Nós não podemos enxergar nada nas trevas. E a revelação de Deus faz com que a luz penetre nos nossos olhos. E essa revelação vai além do que esses olhos carnais veem, porque é uma visão da fé, é uma visão revelada por Deus para percebermos o Senhor soberano governando todas as coisas. Perceba, falei de Apocalipse e pense de novo nesse livro. João conhecia Cristo. João tinha sido discipulado por Cristo. João estava sofrendo por causa do Evangelho, preso na ilha de Patmos. Ele já era um idoso. Tinha lá provavelmente perto dos seus 90 anos de idade. Estava na ilha de Patmos preso. E ele precisou de uma revelação, mesmo com toda a intimidade que ele tinha com Cristo. Se ele não tem a revelação, o nome Apocalipse significa isso, né? Revelação. Ele jamais veria as coisas que ele viu. Não importa, irmãos, o tempo de crente que temos. Se tivermos um discipulado muito bem feito, se tivermos intimidade e temos intimidade com Cristo, nós nunca deixaremos de precisar da revelação de Cristo. Nós continuaremos precisando que Ele nos revele, nos mostre a verdade. João precisava ainda, sabe, no fim da vida, no alto da sua experiência com Cristo, tendo sido um pastor querido pela igreja, o discípulo amado do Senhor Jesus, o único que ficou ao pé da cruz. Mas ele precisava da revelação, senão ele não conseguiria caminhar no mundo. Senão ele não conseguiria enxergar as coisas como elas são. Nós precisamos da revelação para enxergarmos as coisas. E a revelação de Deus está aqui posta para nós. É a palavra dele. E nós precisamos ir à palavra de Deus para enxergarmos. Quando se adiante um pouquinho e vai ao capítulo 12, quando Salomão ele vai concluir o livro, vejam o que ele diz sobre a revelação nos versos 11 e 12. Nos versos 11 e 12. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Um adolescente vai ler esse livro e vai pegar aqui nesse verso 12 e vai dizer, está vendo? Que eu não preciso estudar tanto. Está vendo que estão dando muito livro para mim? Não é sobre isso que o Salomão está dizendo. Que o muito estudar é enfado. Não é isso que ele está dizendo. Salomão está apontando para a revelação. Ele está falando da palavra de sabedoria. Ele está dizendo que essas palavras de sabedoria, elas são como aguilhões. Sabe o que é aguilhão? Aguilhão era uma haste, ou de madeira ou de ferro, normalmente de madeira com ferro na pontinha dela, em que o agricultor em Israel, ele utilizava para tranger o boi, para que ele ficasse no caminho. O boi ia caminhando, e ele então usava, o boi ia se dirigindo para fora do caminho, e então o agricultor pegava e tocava o boi com um aguilhão aqui na ponta, aí o boi voltava para o caminho. Aí o boi ia saindo para lá, aí ele tocava com o aguilhão aqui na ponta e o boi voltava para o caminho. Um aguilhão. Às vezes machucava. Tinha um ferrinho na ponta. Ele batia de um lado, o boi voltava. Ele batia do outro, o boi voltava. A palavra de Deus é como um aguilhão que não permite que nós
nos desviemos. E nós precisamos ser tangidos com aguilhão para nos mantermos no caminho. Tangidos por esse aguilhão, tangidos pela palavra de Deus. Mas ela também é como o quê? Como pregos bem fixados. Pregos bem fixados às sentenças coligidas, sabe? É algo martelado no nosso coração, bem fixado na nossa alma. Interessante que lá no Shema, em Deuteronômio, não é? A ordem é essa mesmo, inculca. A ordem para os pais aos filhos, na educação deles, não é? É que essa palavra, a lei de Deus, ela seja inculcada, ou seja, fiada na palavra, martelada na cabeça, no coração, na mente. Nós precisamos da revelação de Deus martelada em nós. E veja por quem ela é dada. O verso 11 diz, e Salomão revela algo extraordinário aqui. Ele o tempo todo se chamou de Correlete. Ele é o Correlete, ele é o pregador, ele é o que congrega as pessoas. Quando chega aqui no verso 11, ele diz que as palavras que são pregadas pelo Correlete não são as palavras dele. Essas palavras são as palavras do único pastor. Que coisa interessante. E ele está apontando, claro, aqui para o pastor de Israel, para o Senhor. Ele está apontando profeticamente para o próprio Cristo, que é aquele que nos dirige, que é aquele que nos conduz pelo seu Espírito, que é aquele que nos marca com a sua palavra. E ele vai dizer mais no verso 12, olha, você pode buscar em todos os livros. Atenta, filho meu, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Você pode fazer graduação, pós-graduação, você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado, e outro pós-doutorado, e outra graduação, e estudar nos livros que você queira. A ciência humana, ciência, é só outro nome para conhecimento humano, e nada mais do que isso. Graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, é só outro nome para busca humana por conhecimento. E se ela não estiver submissa à revelação de Deus, que aponta para um fato inequívoco, Deus é o centro de todo o conhecimento e saber, e Ele está sentado no trono governando todas as coisas, tudo não passa de enfado da carne. Eu não estou falando contra o estudo. Estude muito. Faça graduação, pós-graduação, mestrado, o que quer que seja. Estude, mas estude para valer. Leia bastante. Mas tudo precisa estar submisso à palavra de Deus, às palavras do único pastor que nos tange, que nos guia, que nos dirige. Essa palavra vai nos apontar, a revelação de Deus vai nos apontar inequivocamente para esse fato. Há um Deus soberano que criou todas as coisas, um Deus soberano que nos elegeu desde antes da fundação do mundo, um Deus soberano que controla a história e controlou essa história para um momento específico em que Cristo veio e encarnou, e Deus controla essa história para um momento específico em que o último selo vai ser rompido e Cristo voltará. Nós precisamos crer nisso e precisamos entender isso. Um aspecto que precisamos entender sobre isso é que na soberania de Deus, irmãos, quando entendemos a revelação de Deus, descansamos na palavra de Deus, essa palavra de Deus é como um aguilhão que nos tange, é como pregos bem martelados no nosso coração, e a palavra do único pastor, então ela nos conduz. Nós somos levados à soberania de Deus, então esta realidade nos traz descanso, tira os nossos fardos, arranca as ansiedades da nossa alma, nos leva para vivermos refugiados em Cristo, mesmo debaixo desse sol, e só assim nós vamos ter verdadeiro contentamento. Nos versos de 1 a 5, nós vamos ver uma outra coisa. É que nessa soberania de Deus, num tempo pré-determinado em que Ele controla todas as coisas, Ele não se esquece dos detalhes.
ele não se esquece dos detalhes. E ele tem um controle pleno. O que Salomão vai apontar aqui, e não adianta a gente ficar, às vezes alguém quer fazer uma exegese desse texto, e lembremos o seguinte, que é uma literatura de sabedoria e uma literatura poética. Então, a exegese de um texto de literatura de sabedoria e poética é diferente. Ela tem uma característica de leitura específica. E nos versos 2 até o verso 8º, do verso 2º ao verso 8º, a gente vai encontrar um bloco. Eu vou explicar isso bem rapidinho. A gente vai encontrar um bloco de 7 pares que vão apresentar 14 coisas específicas, não é? Mostrando o poder de Deus sobre a totalidade dos acontecimentos da vida. Na mente do leitor de Eclesiastes, esses pares, eles tinham um significado muito grande. Por exemplo, volto para Apocalipse. Em Apocalipse, os números, eles tinham significados. Por exemplo, são 7 igrejas, são 7 selos, são 7 trombetas, são 24 anciãos. Esses números todos têm significado. Aqui a gente vai, na literatura hebraica, para a mesma compreensão de números. Ele está usando um número, ou a duplicação do número 7, que significa, na literatura hebraica, completude, ou totalidade. E quando ele vai usar 14 exemplos de pares opostos, em que ele vai dizer, por exemplo, veja como é oposto: nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derribar, edificar, chorar, rir, prantear, saltar de alegria, são sempre opostos. Ele está dizendo assim, o que importa não é a coisa isolada aqui no texto. O que importa é nós enxergarmos o bloco em que o ensino Deus tem o controle de todas as coisas debaixo do sol. E nós podemos descansar dele no nascimento, a morte. Nós podemos descansar nele quando nós estamos empreendendo um novo projeto, aos resultados desse novo projeto. Nós podemos descansar dele quando nós estamos num dia de festa e quando nós entramos num dia do luto. Nós podemos descansar nele no dia em que nós estamos cavando e lançando a edificação de uma construção, e quando nós então concluímos a obra, ou quando nós temos que demoli-la para dar lugar a outra coisa. Nós podemos descansar em Deus nas situações mais extremas da vida. É isso que ele está dizendo. Sabe aquelas situações que a gente diz assim, são situações impossíveis, situações extremas, situações que ninguém deveria passar? O que Salomão está dizendo Deus está lá. Ele tem o controle de tudo. As situações mais extremas, o Senhor, Ele continua sendo soberano. As pessoas se perdem quando veem essas coisas. Elas não conseguem entender a soberania de Deus no meio do mal, no meio das situações, no meio das coisas que acontecem. Por exemplo, eu preguei recentemente no livro de Ruth, no livro romântico de Ruth, E pregando naquele livro, o que a gente vê é a soberania de Deus. É um livro sobre a soberania de Deus para a salvação. Naquele livro nós vemos Deus conduzindo a história de uma família israelita que sai de Belém e vai lá para a terra dos Moabitas, se desvia do lugar onde eles deveriam estar. Elimeleque sai do lugar que ele deveria estar e vai para o lugar que ele não deveria estar. Logo que chega lá, com pouco tempo ele morre. Os seus filhos se casam com Moabitas. Existia uma lei dizendo que não podia se casar com Moabitas. Os Moabitas, não se podia ter casamento em julgo desigual, mas com Moabita era pior ainda. Com Moabita não podia ter de jeito nenhum, porque quando Israel estava voltando do Egito para entrar em Canaã, as Moabitas elas seduziram os filhos de Deus, e houve um grande juízo sobre Israel, e eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Então houve um juízo sobre aquele povo. Mas
eles vão para Moabe. Naqueles 10 anos, os filhos de Noemi se casam, Elimeleque morre, aquela viúva vê os filhos vivendo uma vida agora com as moabitas. Ela provavelmente também não estava mais adorando a Deus como deveria naquele lugar. 10 anos se passam, os filhos dela morrem também. E você olha para aquilo ali e você vê, é muita tragédia. Eles saíram da casa deles porque não tinha comida, porque tinha seca, abandonaram tudo, retirantes. Saíram lá do sertão de Pernambuco, vieram no último pau de arara, não é? E chegou lá, morreu. Depois os filhos morreram e ficou agora todo mundo viúva, 3 mulheres viúvas. Quando elas voltam para Belém, Noemi ela diz assim: não me chamem de Noemi, me chamem de amarga. Ela diz: me chamem de Mara, que significa amarga. Me chamem de amarga, porque Deus fez isso comigo. Deus me deixou amarga. Deus me conduziu a essa tristeza. Deus fez com que meu marido morresse, meus filhos morressem. Agora eu tive que voltar para cá sem nada. E ela não via que Deus tinha colocado uma moabita do lado dela, dizendo assim: onde tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu não vou largar de você, para onde você for, eu vou. E de manhã cedo, Ruth já estava no campo, colhendo espigas, ou melhor, o resto das espigas. E Deus estava manifestando a sua providência. No final do livro de Ruth, sabe o que a gente vê? Deus salvando uma moabita, Deus conduzindo a história para uma graça extraordinária, e Deus estabelecendo ou preservando uma semente santa, porque de Ruth viria o Messias. Plano de Deus. Agora, quem ia entender isso? Será que Noemi, ela tinha capacidade de enxergar isso? Ela ia lá saber que Deus estava conduzindo todas as coisas para que aquela nora dela, viúva também, fosse mãe de reis, porque dali viria o rei Davi e toda a descendência de reis de Judá, e dali viria o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, viria de uma moabita. Como é que Noemi ia saber disso? O livro de Ruth nos mostra uma coisa: Deus está no controle da vida e da morte. E na vida e na morte, Deus está conduzindo todas as coisas para o fim redentivo que Ele planeja. O grande planejamento e o grande propósito de Deus é a redenção do seu povo, irmãos. E Ele garante ali no livro de Ruth as gerações para que o Messias venha. E no livro de Ruth nós devemos entender e perceber uma coisa: o Senhor, para que o seu plano perfeito seja cumprido, Ele manifesta a sua providência de forma doce e muitas vezes de forma amarga. E nós precisamos estar preparados para receber a providência de Deus, quer seja doce, quer seja amarga. Precisamos estar prontos. Salomão vai falar de providência amarga. Morrer é uma providência amarga, arrancar uma providência amarga, matar uma providência amarga, chorar uma providência amarga. Mas ele está dizendo: Deus está envolvido nisso. Deus está lá. Às vezes a gente quer, querer justificar Deus, e a gente quer fazer uma teologia que não é bíblica, dizendo: não, Deus não tem nada a ver com as coisas ruins que acontecem no mundo. Deus tem a ver com tudo. Ele que criou o inferno, e Ele é soberano no inferno, e Ele que manda no inferno, e o diabo, ele não se mexe sem que Deus permita. Deus está no controle de todas as coisas, e louvado seja o nome do Senhor, mesmo que não entendamos as coisas. Douglas Wilson, ele vai usar aquela imagem do tapete, não é? Nós estamos do lado de baixo, vendo um tapete sendo tecido, e esse tecelão amavelmente vai tecendo aquele quadro no tapete, e a gente de baixo está olhando só os nós que ficam no verso, e a gente não está entendendo nada. Os nós são muito parecidos, eles se repetem, é um conjunto de cores que é estranho, e o Senhor nos chama, na sua revelação, a sairmos da parte de baixo do tapete para darmos uma espiada na bela imagem que Ele está fazendo no tapete, na parte de cima. Nós não enxergamos completamente os detalhes do plano de Deus,
Mas nós precisamos ver os nós que Ele está dando lá em cima e ver o plano aqui embaixo e dizer: deve ser uma coisa linda, viu? Deve ser algo extraordinário, Senhor. Estou desejoso, ardentemente desejoso de tomar conhecimento dessas coisas e descansarmos no Senhor. Que quando esse tapete ele for virado, nós cairemos com o rosto em terra, louvando a Deus, porque a sua obra e o seu plano é maravilhoso. Tem mais algumas coisas. Tudo tem a ver com a eternidade. Se você olha para o verso 9 a 11, você percebe isso. Veja lá. Mais uma vez, Salomão faz uma pergunta retórica, né? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Nós já entendemos que não tem muito proveito em simplesmente trabalhar aqui e achar que o trabalho é o sentido da vida. Mas aí ele vai adiante no verso 10. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que Salomão está dizendo? Que proveito tem na vida vivida embaixo do sol? E ele vai responder no verso 10, dizendo: olha, o trabalho, ele aparentemente não tem proveito. Mas espera aí, eu tenho meditado e eu percebi uma coisa. O trabalho foi imposto aos filhos dos homens por Deus. Nós temos sido aflitos por esse trabalho. Ele é penoso, ele é cansativo, ele é exaustivo, ele muitas vezes nos faz andar ansiosos, mas foi Deus que o impôs a nós. E o que ele está dizendo é mais ou menos isso: se Deus impôs o trabalho a nós, e Ele é soberano sobre os detalhes da vida, então tem algum sentido nisso. É o que Salomão está querendo dizer. Ou seja, não é simplesmente levantar, trabalhar, voltar, dormir, levantar, trabalhar, voltar, dormir, levantar, trabalhar, voltar, dormir, levantar, trabalhar, voltar, dormir. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente um ciclo sem sentido da vida. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo assim: pare um pouco. Deus impôs o trabalho para você. Há um mandato. Eu preciso descobrir por que Ele impôs isso. Eu preciso descobrir qual é o propósito desse trabalho que Ele colocou nas minhas mãos. Eu preciso descobrir o que Ele quer e a maneira que Ele quer ser glorificado nesse trabalho que Ele colocou nas minhas mãos. Não há um acaso. Não há um destino cego. O Senhor age em providência em meio a tudo isso. E em meio ao trabalho que Ele nos impõe. E o verso 11 vai apontar um outro aspecto. Parando, meditando no trabalho e no fato que Deus o impõe a nós e que nós precisamos avaliar os motivos. Ele então diz que Deus faz todas as coisas formosas no seu devido tempo. Ou seja, as coisas de Deus são perfeitas e nós precisamos confiar nisso. E mais, Ele pôs a eternidade no coração do homem. Por isso, nada que seja vivido sem o foco no que é eterno trará satisfação. Trará satisfação. Ele fala do trabalho, ele fala da necessidade de meditar no trabalho e depois ele aponta o caminho. Lembre da eternidade. Olhe para a eternidade. Pare de olhar horizontalmente. Olhe para o alto. E lembre-se da soberania de Deus e dos planos dele. E aí você vai entender, você vai perceber que a história, os acontecimentos, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. A gente é muito individualista. Nós queremos achar que tudo tem a ver conosco, que tudo tem a ver, sabe, as decisões judiciais não tem tanto a ver com a gente. As decisões judiciais têm a ver com o plano de Deus, que a gente ainda não percebeu, mas do qual Ele tem total controle. Ele tem total governo.
o nosso casamento tem a ver conosco. Nosso casamento tem a ver com Deus, com o que Ele quer que seja realizado. A criação dos nossos filhos não tem a ver conosco, tem a ver com Deus e com a sua igreja. O nosso contentamento não tem a ver conosco. Irmãos, nós não somos os personagens centrais. Nós nos achamos os personagens centrais do filme, não é? Eu sou o personagem central do mundo. Quantos personagens centrais aqui? Vamos disputar o Oscar? Todos somos personagens centrais. Todos somos os atores principais do filme. Nenhum de nós é. Nós estamos mais para figurantes. E só tem um personagem central. O personagem central é o Senhor Deus, na sua soberania e no seu plano eterno. E nós, pela graça dele, fomos aceitos nessa história eterna dele. Fazemos parte dessa história eterna e somos abençoados por fazer parte dessa história eterna. Estamos todos ligados ao personagem central. Na nossa história, a história do personagem central afeta a nossa história também, a vida de cada um de nós. Mas nós precisamos deslocar o nosso coração do lugar central do mundo para nos colocar de joelhos olhando para o lugar central do mundo onde Cristo está sentado. E aí a gente vai parar de olhar as coisas pela perspectiva errada. Nós olhamos o mundo como se nós estivéssemos no centro. Nós precisamos olhar o mundo de quem está fora do centro e está olhando para o centro. Entende? O centro é Deus. O centro é Cristo. O centro é o que Ele está fazendo. O centro é o que Ele fez na história da redenção. É o que Ele está fazendo na história da redenção. É para onde Ele está nos conduzindo. E toda a história está na palma das mãos dEle. E Ele tem controle absoluto dessa história. Nós precisamos entender isso, irmãos. Salomão, ele vai apontar essa realidade. Viva a vida. Seja feliz. Mas olhe para o centro. O Senhor está lá. E você vai viver com contentamento. E aí nós chegamos no terceiro aspecto, né? Desfrute a vaidade da vida. E ele diz no verso 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar e levar a vida regalada. Gente, diz a verdade. É bom demais. E Aurélio, 2 anos atrás nós tiramos férias juntos, tu lembra? Nós fomos para a Bahia. Quando é que a gente vai fazer isso de novo? Nós fomos, olha que coisa chique, gente. A gente foi por Iberostar. Não gastamos um tostão, foi tudo de graça. Coisa que Deus dá para os seus servos. Sabe, Deus abre as portas assim, a gente desfruta. Gente, a gente entrou num lugar de café da manhã. A gente entrou 9 horas do café da manhã, a gente foi expulso, acho que por volta de 1h da tarde. Queriam botar o almoço. Eu, não, peraí. Continua comendo café da manhã. Que coisa maravilhosa é nos regalarmos com a vida. É bom demais. Como é bom depois de um culto a gente se regalar numa maravilhosa feijoada. Como é bom a gente se sentar com amigos e conversar sobre a vida por horas. Como é bom a gente chegar no casamento e comer pizza a valer. A gente precisa de mais casamentos. Como é bom nós festejarmos. Como é bom nós nos alegrarmos. Como é bom nós nos regozijarmos. Mas você já se sentiu culpado por estar se regozijando? Já sentiu isso? Às vezes há um peso que quer ser colocado de um falso evangelho no nosso coração, de que nós não podemos nos alegrar na vida, de que nós não podemos contemplar as bênçãos de Deus. Há um peso que quer ser colocado sobre nós de que você não pode tirar férias, que você não pode viajar, que você não pode assistir um bom filme, que você não pode comer uma boa comida, ir a um bom restaurante,
Eu diria a você, você não pode sozinho, você tem que me levar. Aí é o pecado. Me leve junto. Irmãos, eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando da capacidade de nos alegrarmos com pão de queijo, num pastel com caldo de cana, nos alegrarmos com uma água de coco verde na praia de Boa Viagem, nos alegrarmos com a caminhada no calçadão, nos alegrarmos quando chegarmos de manhã e vermos o nascer do sol, ou for para Lumiar e ver o pôr do sol, nos alegrarmos com o simples fato de estarmos juntos. Isso é se regalar com a vida, é festejar, é ter júbilo no coração, é rever amigos, é nos lembrar de quando nos conhecemos. Faz tanto tempo. Na última reunião do Supremo Concílio, me encontrei com um pastor, porque eu tenho uma estima muito grande, e ele me deu um abraço e disse: meu caro reverendo Ximenes, você se lembra quando nós nos conhecemos? Parabéns, estamos fazendo aniversário hoje. Pastor? Sim, nós nos conhecemos naquela comissão de outros assuntos. Olha o nome da comissão, outros assuntos. Ou seja, tudo que ninguém quer tratar joga nessa comissão, né? Outros assuntos, assuntos aleatórios. Nos conhecemos na comissão de outros assuntos e saímos numa noite muito fria em Curitiba para tomarmos uma sopa bem quente e gostosa juntos. Parabéns, pastor. Faz 8 anos de amizade hoje. Dei um abraço, que alegria abraçar aquele pastor e nos confraternizarmos por 8 anos de amizade. Desfrute a vaidade da vida. O verso 13 diz: ela é dom de Deus. É dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus comer, beber e desfrutar do dom de Deus. Tem gente que vai para a lua de mel em Gramado. Eu só posso dizer a vocês dois, com uma ponta de santa inveja no coração: é dom de Deus. Coma, beba e esqueça a balança. Se alegre no Senhor. Viver agora, irmãos, com os olhos na eternidade, é nos assentarmos numa mesa e comermos um feijão com arroz e bife acebolado, ou nos sentarmos para comer um filé mignon e dizendo: louvado seja o nome do Senhor por sua providência que nunca nos faltou. É nos sentarmos para comer um ovo frito, ou então estarmos no melhor restaurante desfrutando da melhor ceia regional, mas dizendo: louvado seja pela sua soberana e bondosa providência na minha vida. Viver com os olhos abertos aqui embaixo do sol e fitos nesse belo tapete que tem sido tecido pelo Senhor é a essência da cosmovisão cristã. É olharmos para o lugar certo, é percebermos o que Ele está fazendo. E Salomão chega, e eu quero encerrar com a conclusão dele no capítulo 12. Ele vai chegar no capítulo 12 e ele vai dizer no verso 13 e no verso 14 algumas coisas. De tudo que se tem ouvido, a suma, a conclusão, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo é dom de Deus. O respirarmos é dom de Deus. O estarmos reunidos aqui agora é dom de Deus.
O casamento é dom de Deus, os filhos são dom de Deus, essa amizade fraterna é dom de Deus. Quantos dons Deus tem nos concedido? Dá para fazer uma lista deles? É impossível. São muitos, são numerosos. Não dá para contarmos os dons que Deus tem nos dado. Como temos motivos de contentamento no Senhor. Em tudo isso, se lembre da lei dele. Se lembre dos mandamentos dele. Viva embaixo do sol, lembrando do Sinai. Viva embaixo do sol, lembrando do Calvário. Lembre-se também do seu juízo. Nós estamos caminhando para um fim extraordinário. Logo, logo, irmãos, embaixo do sol veremos os céus se abrirem e veremos o soberano governante vindo nas nuvens em glória com seu cetro de justiça, cercado pelos seus anjos. E ele pisará essa terra e ele vai julgar vivos e mortos. E nós estaremos com ele. E nós viveremos eternamente com ele. E nós cearemos com ele. Sentaremos numa mesa eterna e seremos alimentados por ele. Enquanto esse dia não vem, deixa eu dizer uma coisa. Sente-se, puxa a cadeira, coma e beba no Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua soberana palavra ao nosso coração. Vamos orar.